Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme estar aqui com você, iniciando mais uma semana de vitória, de bênção, de boas notícias. É uma alegria saber que você está aqui disposto a se conectar com Deus, porque é para isso que esse canal existe, é para isso que esse programa diário existe, né? Todos os dias eu estou com você aqui de segunda a sexta, 6h01 da manhã, sempre trazendo uma palavra para alegrar o seu dia, para abençoar a sua vida, uma palavra de conhecimento, de vitória, de bênção, para te conectar com Deus. Essa é a intenção verdadeira desse devocional. Queridos, essa semana nós vamos falar sobre conhecimento, a importância do conhecimento para todas as áreas da nossa vida, todas, sem exceção. Para tudo que nós formos fazermos, para que nós tenhamos sucesso, para que nossos planos, nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos prosperem, nós precisamos de conhecimento. Especificamente hoje nós vamos falar sobre o conhecimento da pessoa de Deus. Esse é primordial, acho que esse tem que estar no top 1 da lista de áreas que você precisa estar buscando conhecimento constantemente. Conhecer a Deus, conhecer a pessoa de Deus, não é dominar a Bíblia Sagrada, não é dominar a letra daquilo que está escrito, as histórias bíblicas, a exegese bíblica, a teologia bíblica, nada disso. Conhecer a Deus vai muito além de conhecer a letra de lei, a letra da lei do Senhor, né? Claro que nós vamos enfatizar bastante aqui nessa manhã a importância do contato diário com a palavra. Aliás, eu enfatizo isso quase todo o programa. Estou sempre falando para você, né, que só essas pílulas que você recebe que não são suficientes. Você precisa fazer seus estudos à parte. Você precisa fazer seu devocional individual. Você precisa ter seu cronograma aí anual para você devorar aí a Bíblia, viver aquilo que está escrito, buscar direto da fonte. Porque quando você recebe direto de alguém, da tradução de alguém, através de algum ensino, através até mesmo de algumas mensagens cantadas, quando você vai sempre terceirizando essa questão de conhecimento da palavra de Deus, você fica muito vulnerável para cair em determinadas ciladas, você fica muito vulnerável para acreditar naquilo que não está escrito, que não existe, porque alguém leu, achou que era daquela forma, ou distorceu propositalmente e acabou te ensinando errado. Ou seja, essa arma poderosa que nós vamos falar a semana inteira, conhecimento, é para isso que serve, para abrir a tua mente, abrir o teu entendimento. Claro que é o Senhor que dá o discernimento. A Bíblia é o único livro no mundo que você, todas as vezes que sentar para ler, o autor vai estar do seu lado, disposto a te explicar o que ele quis dizer com aquilo, o que estava acontecendo ali. Então, se você convidar o Espírito Santo para sentar do seu lado, para te ensinar, para te orientar, para abrir o seu entendimento e não desistir, tá bom? Porque eu conheço uma galera aí que lê um capítulo aí já fica cansado, já fica com sono, já fica com preguiça, já fica com pressa, já fica, não tô entendendo, eu vou parar por aqui mesmo, e acaba deixando de lado. O contato tem que ser diário, você precisa insistir, por mais que você não seja um leitor ácido, um leitor ativo, mas você precisa estar em contato com a palavra de Deus todos os dias, até que isso se torne algo habitual, como você precisa tomar banho todo dia, comer todo dia, escovar os dentes todo dia, certo? Então, para isso se tornar um hábito, você precisa se esforçar e ter essa rotina de fazer isso todo dia, em alguma hora do seu dia, tá bom? Queridos, nós vamos nos valer hoje no texto base, para nós contextualizarmos, né? Trazer aí, enfatizar a mensagem central, que é o quê? O conhecimento da pessoa de Deus. Nós vamos utilizar o livro de Oséias, acho que você lembra, se você me acompanha aqui com frequência, que dias atrás eu recomendei a leitura completa do livro de Oséias, por causa dessa mensagem enriquecedora sobre o grande amor de Deus, que é capaz de perdoar até o nosso adultério, até a nossa idolatria, que esse adultério enfatizado aqui no livro de Oséias é quando nós abandonamos Deus, nosso Deus Criador, e seguimos outros deuses, tomamos para nós ídolos. E quando nós viramos as costas para Deus, nesse momento ele usa a metáfora aqui que está em Oséias, retratada na história de vida de Oséias, que é o quê? Que é o adultério e seguir após outros deuses. E ainda assim o grande amor de Deus permanece nos dando novas oportunidades e aguardando sempre o nosso arrependimento, a nossa rendição, a nossa total devoção, certo? Então nós vamos ler Oséias capítulo 4, onde o Senhor está fazendo ali um rol de exortações através da vida de Oséias. O Senhor está ali repreendendo, trazendo duras
palavras de exortação acerca do conhecimento por parte dos sacerdotes. É uma palavra meio que voltada exclusivamente para quem ocupa algum tipo de liderança, para quem lidera algum tipo de pessoa, discipula alguma pessoa de uma certa forma, mas que, claro, serve para nós também que estamos aprendendo dia por dia. Por isso que nós vamos ler e nós vamos entender o que o Senhor está falando aqui sobre conhecimento. Vamos ler no versículo 1, aí a gente vai seguindo, fazendo pausas e explicando, tá bom? Oséias, capítulo 4. Eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. É uma versão mais simplificada, gostosa de ler. Eu geralmente uso mais a NVI, né? Nova versão internacional, que é muito boa também. Mas quando eu fui ler na NVI, eu preferi buscar essa outra versão aqui, que é a nova versão transformadora. Se você não tem nenhuma dessas versões bíblicas, eu recomendo você adquirir uma. Porque só a João Ferreira de Almeida ou qualquer uma outra linguagem muito rebuscada vai dificultar o teu entendimento, vai dificultar a tua interpretação do texto. Então a nova versão internacional é ótima, simplificada. A nova versão transformadora também é fiel, muito boa. A nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, também é um tipo de Bíblia que você pode estar adquirindo aí e você também pode baixar o aplicativo no seu celular. Isso aqui é o bacana, tem um aplicativo às vezes com aquele tipo de Bíblia específico, né? Que às vezes você lê um texto, lê um capítulo e não entendeu nada que estava escrito ali por causa das palavras muito rebuscadas, né? Umas palavras que às vezes até caiu em desuso na língua portuguesa. Mas se você lê numa versão atualizada, nova versão na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, isso vai ajudar a tua interpretação, que já fica a dica, né? Vamos ler então, que diz, versículo 1, Ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não cumprem, matam, roubam, cometem adultério. Há violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar estão desaparecendo. Engraçado que em um determinado momento que nós vamos ler aqui, nós vamos continuar seguindo já. Mas você vai meio que se identificar, parece que está falando para nossos dias atuais, que nem, por exemplo, os peixes estão desaparecendo, as aves estão morrendo, está falando de coisa, parece que está falando do desequilíbrio ecológico que a gente está enfrentando agora no século XXI, né? Mas é por isso que a gente diz que a Bíblia é uma leitura atualizada, ela tinha grande valor atual para 2000 anos atrás, assim como tem hoje um valor atual. Por isso que tem uma frase que diz, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Por causa disso, porque ela se aplicou no passado para aquela pessoa que escreveu, para aquele povo, daquele contexto da época, e se aplica para nós hoje. Daqui 50 anos vai se aplicar para a nova geração, e assim vai sendo sempre renovada, sempre trazendo esse sentido. Ou seja, aqui Oséias está exortando, ouça a palavra de Deus. Preste atenção, galera. Preste atenção, gente, preste atenção. Que vocês estão sendo violentos, vocês estão roubando, vocês estão praticando idolatria, vocês estão longe de Deus, estão sendo infiéis. E o pior, vocês não estão tendo conhecimento de Deus. Não estão conhecendo a pessoa de Deus, vocês estão seguindo aos seus ídolos. Eu vou continuar a leitura aqui agora, no versículo 4, Oséias 4:4, que diz, não apontem o dedo para outra pessoa. Não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Vocês tropeçarão em plena luz do dia, e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Versículo 6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Vou fazer uma pausa aqui. Algumas traduções vai estar escrito, meu povo perece por falta de conhecimento. E outros está escrito, meu povo está perecendo por falta de entendimento, de discernimento. E aí, quando nós vamos para os estudos da palavra de Deus, que existe a letra bíblica seca, né? A gente chama de lei seca, e existe a parte doutrinária, que é a parte explicativa, que alguém fez um breve estudo sobre aquele capítulo, e por isso é tão importante você adquirir bíblias de estudo. Existe bíblia de estudo da mulher, existe bíblia de estudo para o homem, inclusive essa que eu estou lendo aqui nesse momento agora é uma bíblia de estudo para homens. Mas os estudos dela são tão valiosos que eu sempre estou pegando ela emprestada do meu marido. Eu dei para ele de presente, vou mostrar para você aqui a capa agora. Ó, não sei se vai dar para ver aí. Bíblia de Estudos, Desafios de Todo Homem.
ela é uma Bíblia maravilhosa, apesar de ter, além de ter essa linguagem que eu falei para vocês, NVT, né, essa tradução, nova versão transformadora. Ela é cheia de rodapés, cheia de estudos, muito gostosos de você estar lendo, então recomendo aí, fica a recomendação para você. Não é uma Bíblia muito barata, mas vale muito a pena, porque vai ficar tanto tempo na sua mão. Você viu que a capa é meio de couro, costurada, um trabalho excelente. Mas voltando a falar aqui sobre essa questão de explicação, de interpretação, e sobre isso aqui que Oséias está falando, meu povo está sendo destruído porque não me conhece, está falando do povo de Deus não conhecer a pessoa de Deus, é porque tem tanta gente, tinha naqueles dias que Oséias escreveu, tem hoje em dia, tanta gente que está em meio ao povo, vamos dizer assim, no meio da multidão, misturado ali com a galera da comunidade religiosa, vamos dizer assim. Aí eu falo de qualquer igreja, não importa qual que você seja, mas quantas pessoas estão inseridas ali, e talvez esse seja o seu caso, né? E aí você tem que fazer uma autoanálise. Estão inseridas ali, ouvindo constantemente a palavra, estudando constantemente, participando, né, de grupos de estudo, da Bíblia, enfim, mas não conhecem a pessoa de Deus, não conhecem o Senhor de verdade. E como é que eu conheço o Senhor de verdade? Tem algum manual de como conhecer a Deus? Não tem, não sei nem se alguém já escreveu um livro com esse tema, mas enfim, a melhor forma de você conhecer Deus é você diretamente com Ele. Essa oportunidade nos foi dada através de Jesus Cristo na cruz. Outrora, nós vamos continuar já a leitura aqui, no tempo desse povo aqui, que era no tempo da lei, no tempo que eles tinham que seguir todos os mandamentos da lei mosaica, não que nós não tenhamos de seguir. Jesus não veio abolir a lei, ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, amai o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando estava lá escrito, não adulterarás, não matarás, não roubarás, enfim, ele só compilou isso em 2 mandamentos. Ou seja, nós também ainda temos toda essa obrigação, nosso dever, andar em retidão diante de Deus, não fazendo essas coisas, não praticando a maldade, né, nos desviando do mal. Voltando aqui para a questão de conhecer a pessoa de Deus, conhecer a pessoa de Deus não é seguir os mandamentos. É muito mais do que isso. Conhecer a pessoa de Deus é ter relacionamento constante com Ele. É se importar com o que Ele pensa e com o que Ele vai dizer a respeito daquilo que você está fazendo. Será que Deus está nesse negócio que eu estou planejando fazer? Será o que Deus acha da forma com que eu me visto? Será que Deus acha da forma com que eu falo do meu próximo? Será o que Deus acha das minhas amizades? Será o que Deus pensa dos lugares que eu frequento? Será o que Deus pensa dos assuntos que eu tenho conversado, que tem feito parte da minha rotina, tem sido um hábito de vida? Será o que Deus pensa da minha própria rotina, da minha agenda, do que está incluso nela? Enfim, se preocupar, se importar com a opinião de Deus constante, é ter relacionamento constante com Deus e entender a cada dia que passa, cada coisa, cada sinal, a cada detalhe que Deus ele se posiciona, que Deus ele te mostra, que Deus ele dá sinais sim. Deus, ele fala o tempo todo, como está escrito no livro de Jó, as pessoas é que não percebem, as pessoas é que não veem. Então, ter o conhecimento de Deus é ter relacionamento constante com Ele, se importar com a opinião dele, saber, eu sei que Deus não se agrada disso. Eu sei porque a palavra diz isso, mas há detalhes que a palavra não vai dar. E isso eu só vou descobrir, eu só vou saber no meu relacionamento direto com Deus. Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui para clarear tudo isso que eu disse agora. Não sei se está ficando um pouco complexo. Se tiver, por favor, comente aqui para eu saber como que tá a minha linguagem. Mas perceba, hoje na era da rede social, né, é muito comum as pessoas no Instagram, principalmente, né, não sei se tem uma outra rede social que as pessoas costumam fazer perguntas ali. As pessoas perguntam para alguém que tem algum cargo de liderança eclesiástica, que a gente fala, um pastor, um padre, um bispo, essas coisas. Pergunta ali, pastor, é pecado fazer tal coisa? Pastora, né, fala, é pecado fazer isso? O que você acha sobre tal situação? Que às vezes não está específico, principalmente nos dias atuais, né, que no tempo da Bíblia não tinha internet, no tempo que a Bíblia foi escrita. Então, hoje em dia tem outros assuntos que sempre surgem essas dúvidas para as pessoas. E as pessoas recorrem a esses líderes para saber o que seria pecado, o que não seria. Isso, entre aspas, tem um problema, né? Nada contra quem responde o que acredita, né, com base nas suas ideias, mas o problema disso é que nós, às vezes, estamos buscando a resposta de um terceiro, ou seja, o aval, a autorização de um terceiro para uma coisa que Deus reprova, que a gente sabe que Ele reprova, a gente sabe que Deus não se agrada daquilo, a gente tem essa desconfiança, não, mas eu vou perguntar o que o Pedro, o Henrique, o José lá, pastor, bispo, padre, quem quer que seja, o que ele acha, porque se ele disser que pode, se ele disser que é legal, que é bom, eu vou fazer. Então a gente fica sempre querendo colocar sacerdotes, querendo levantar
como que eu posso dizer, intermediários. Não estou aqui desmerecendo qualquer cargo eclesiástico ou a importância de um líder. É importante, sim, você tem uma liderança, um mentor espiritual, alguém em quem você confia, alguém maduro na fé, né? Alguém que vai interceder pela sua vida. É maravilhoso isso, não estou pregando aqui contra isso. Mas eu estou dizendo que nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Tem coisas que eu preciso perguntar para Deus o que Ele pensa, o que Ele acha. E o meu relacionamento constante, o meu conhecimento da pessoa de Deus vai me responder de uma forma tão sutil e natural que eu não preciso de ninguém de fora me dizendo. Você consegue entender? Gente, eu não estou aqui, espero que o texto esteja conseguindo ser claro, porque eu não estou aqui falando para você contestar, discutir coisas que já está escrito, está lá na palavra detalhado para você. Mas eu estou aqui dando um exemplo sobre a importância de conhecer a pessoa de Deus. Se eu conheço Deus, se eu sei o que Ele pensa sobre mim, se eu tenho um relacionamento constante com Ele, fica muito mais fácil de eu sanar determinadas dúvidas. Fica muito mais fácil de eu ter uma vida espiritual mais leve. As pessoas às vezes dificultam aquilo que Jesus veio facilitar, aquilo que Jesus veio simplificar, e as pessoas tratam de dificultar, colocando regras delas mesmas, estabelecendo coisas que com base na cabeça delas, e acabam induzindo tantos outros em erro ou a erro por questões de falta de relacionamento com Deus, vamos falar assim. Muitos problemas, muitas dificuldades nos relacionamentos conjugais, nas relações sociais como um todo, com nossas amizades, os problemas com nossos líderes, de uma forma geral, seriam evitados se nós tivéssemos conhecimento, se nós buscássemos constantemente conhecimento. Isso que Josué está falando, Oséias, né, que também significa praticamente a mesma coisa. Oséias está dizendo aqui, meu povo está sendo destruído porque não me conhece. É uma realidade fática que a maioria das pessoas está vivendo, mas que não percebe, que não enxerga, que não se dá conta de que, poxa, se eu tivesse um relacionamento íntimo com Deus, se eu conhecesse a pessoa de Deus, não estaria aqui perecendo, não estaria perdendo, não estaria me afastando de Deus e às vezes afastando aqueles que estão subjugados a mim, estão sob minha liderança. Porque, a propósito, essa palavra inteira de Oséias 4 aqui é exclusivamente para lideranças, era para sacerdotes. Vamos continuar a leitura? Versículo 6 ainda, parte B. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes. Porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei de seus filhos. Quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso, eles se alegram quando o povo peca. Vou fazer uma pausa aqui. No tempo da lei mosaica, no tempo, né, que tinha aí sacerdotes, conforme a cultura judaica ali da época, o que acontecia? Esse povo, o povo de Deus, quando pecava, eles precisavam trazer um animal para ser sacrificado, para que esse pecado fosse perdoado, fosse remido, né? Essa pessoa recebesse ali a remissão, o perdão divino. Então, nesse período aqui de plena, né, de grande idolatria no meio do povo de Deus, inclusive no período da divisão dos reinos, e eu já trouxe essa explicação aqui, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, da divisão do reino do sul e reino do norte. A palavra aqui que Deus está falando justamente para o reino do norte, para Israel, e está dizendo, quanto mais sacerdotes, mais eles pecam contra Deus. Eles ficam felizes quando o povo peca, porque o povo traz mantimento, né? O povo traz comida para eles. Que era o quê? Tinha uma parte desse animal, era feito esse sacrifício para a remissão do pecado, e sempre sobejava ali, né? E os sacerdotes se alimentavam dessas sobras ali. Então, o que acontece? Eles se alegravam, eles ficavam ali comemorando, torcendo para que o povo pecasse e sobrasse mais para ele. Ou seja, a ganância deles estava acima da vontade de ajudar as pessoas, da vontade de apresentar Deus para as pessoas, para que as pessoas pecassem menos, para que as pessoas tivessem mais temor a Deus. Ou seja, era interessante para eles que as pessoas continuassem em pecados, que as pessoas continuassem nessa bolha constante de pecar contra Deus e vir em busca de remissão de pecados através do sacrifício. Isso não é muito diferente do que a gente vê nos dias atuais, né? O que a gente vê nos dias atuais? Falsos profetas, lobos devoradores, e aí você já deve ter ouvido falar de algum, com certeza, que são pessoas que pregam, né, ali, estão à frente de um determinado trabalho religioso, pregam a palavra de Deus, em custa de dinheiro, né? Buscando interesse, buscando enriquecer com isso. E era mais ou menos o que estava acontecendo na época com os sacerdotes da época.
fazendo aquele trabalho não por amor à obra, não por amor às vidas, mas por total ganância, interesse econômico. E eu quero já finalizar aqui o devocional dessa manhã, que na verdade foi quase um desabafo, né? Sobre essa questão de conhecer a pessoa de Deus. Como que eu conheço a pessoa de Deus? É buscando constantemente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Está escrito, se eu busco a Deus de todo o meu coração, não tem como Deus ele me rejeitar, não tem como. Eu me entrego diante dele, reconheço a minha fraqueza, reconheço que sem ele nada sou, como disse Jesus no livro de João, capítulo 15, eu sou a videira, vós os ramos. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não podemos fazer nada sem o Senhor. Não somos nada sem o Senhor. Por isso nós devemos reconhecer que necessitamos conhecer a pessoa de Deus. Não de ouvir falar, não só assistindo um programa como esse diariamente, mas nos entregarmos intimamente a Deus. Vamos orar essa manhã? Todos os dias, ao final de cada live, a gente sempre ora. Então, por isso, eu peço que você, nesse momento, coloque aqui o seu pedido de oração nos comentários ou no chat. Nós vamos orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, em nome de Jesus, o teu Filho, eu rendo graça porque o Senhor é bom e maravilhoso em tudo que faz. Nós te louvamos, meu Pai, nessa manhã, te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, ó Pai amado, por estar conosco cada minuto da nossa vida. Nós oramos para que o Senhor nos dê uma semana abençoada, um dia abençoado, recheado de boas notícias, de vitórias, de bênçãos e de livramentos. Eu oro por todos os pedidos de oração individual, para a pessoa que está com enfermidade, com dificuldade, meu Deus, precisando de uma resposta do Senhor. Eu oro para que o Senhor atenta para a necessidade de cada um que me ouve nesse momento, ou em qualquer horário, onde essa pessoa esteja. Eu oro para que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, a paz que excede todo o entendimento, a saúde, a alegria do Senhor, para que o Senhor fortaleça a fé dessa pessoa, que essa pessoa tenha força de, no seu íntimo, buscar a Deus de todo o seu coração, para que essa pessoa tenha força de orar, tenha força de retornar para os caminhos do Senhor, se está afastado, se está desanimado, se está decepcionado com pessoas. Ó Deus, mostra para cada um que o Senhor é perfeito em tudo que faz. E ainda que os homens falhem, o Senhor permanece fiel e permanece perfeito. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança no Senhor. Abençoa a nossa semana de uma forma especial e abençoa o nosso dia. Que possamos estar todos os dias em constante oração, em fervente oração, buscando o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Você que ficou até aqui, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.